O, o Ateliê Embaixada foi fundado em 2002, portanto somos assim uns jovens velhos arquitetos, já com 2 décadas. E foi criado na universidade, portanto é um grupo de trabalho da universidade que faz um concurso para jovens arquitetos, ganha esse concurso e portanto tem ali uma plataforma, uma oportunidade em que tem que tomar uma decisão ou avança e se formaliza enquanto um ateliê, ou então a coisa iria explodir em processos individuais. Eu diria que isso é uma das marcas do ateliê, essa ideia de um processo coletivo. Hoje estou aqui eu em representação, mas somos neste momento um coletivo de 3 pessoas, 3 dos sócios originais, mas começámos como 7. Portanto, era efetivamente um grupo anárquico de reflexão sobre a disciplina. Ao longo dos anos, este grupo, à medida que também foi evoluindo nas encomendas e nos trabalhos, acabou por evoluir para uma plataforma mais tradicional do ponto de vista da produção, mas há um vínculo que ficou na forma como trabalhamos, que tem a ver com esta ideia de que acreditarmos que a inteligência é sempre um processo coletivo. Ou seja, nós individualmente estamos sempre aquém daquilo que conseguimos fazer quando dialogamos com o outro, quando nos confrontamos com o outro, quando discordamos do outro, quando somos obrigados a rever as nossas próprias ideias e passar a etapas seguintes de rigor e de complexidade. E é isso que acontece nos nossos trabalhos. Podemos acordar de manhã e achar que temos a melhor ideia do mundo, mas quando chegamos ao ateliê, estará lá alguém para nos dizer que aquela ideia é uma porcaria. E, portanto, é preciso recomeçar e é preciso encontrar as falhas e as vantagens de uma solução e progredir para novos patamares de resposta. É aquilo que nos ficou deste coletivo inicial. Isso e uma não hierarquia, ou seja, trabalhamos de forma muito aberta com as pessoas que colaboram connosco, quer com quem está internamente, quer com uma série de pessoas que trabalham externamente connosco hoje em dia, até pela diversidade do fluxo de trabalho. Diversidade em características e diversidade em quantidade. A verdade é que os ateliês funcionam fazendo parcerias, atraindo talentos externos, portanto, mais do que uma máquina fechada, somos uma plataforma que interage com outras pessoas e que constrói a partir dessas outras pessoas. Algo que também vem desta ideia de coletivo inicial, que nos faz encarar com normalidade que alguém externo venha interferir nos processos. Interferir nos processos não é uma coisa má, é uma coisa positiva. Foi muito interessante este convite, não estávamos à espera. É claro que éramos frequentadores do Open House, é uma grande oportunidade de visita e de conhecimento, quer para arquitetos, quer para não arquitetos. Mas eu acho que aquilo em que foi mais interessante para nós, ou aquilo que nos causou que nos despertou maior interesse, maior desejo, foi permitir-nos ter tempo para refletir. Gostamos de ter o ateliê montado em 2 bases, uma que é de produção direta, design e produção direta, mas temos uma outra componente que é de investigação, mais ligada à academia, à universidade. E este lado, quando temos muito trabalho, acaba por ficar comprometido. O facto de surgirem estes tipos de convites permite-nos roubar tempo e reservar tempo para estes momentos, que são aqueles que nós talvez até apreciamos mais, que é de ter o luxo de refletir sobre aquilo que estamos a fazer. Num processo de design thinking, em que pensamos sobre as coisas antes delas acontecerem e depois delas acontecerem. E aqui tinha outra vantagem, que era não estarmos a refletir sobre edifícios diretamente, mas sobre a cidade. Aliás, esse é um dos pontos que nós quisemos trazer para a edição deste ano, que é construir uma reflexão à escala da cidade e sobre a cidade, apesar de ser feita a partir das suas peças, que são naturalmente os edifícios. O Open House, já por si, eu acho que o contributo que nós demos é um pequeno contributo. O Open House, na verdade, eu gosto de dizer que é se calhar a única verdadeira exposição de arquitetura que existe.
porque em todas as outras exposições de arquitetura nós estamos a visitar, estamos a ver fotografias, ou estamos a ver desenhos, ou estamos a ler textos. Há sempre um processo de intermediação. Nós estamos a analisar, ou é-nos dada o projeto de arquitetura, e eu disse projeto, não edifício, não os espaços, não a memória que a visita dos espaços provoca, e normalmente é isso que nós temos. Temos o próprio autor ou um artista convidado que faz uma reflexão disciplinar ou artística sobre o projeto de arquitetura ou sobre o edifício e que o transporta para uma exposição. E o visitante não tem um acesso direto à obra. Aqui é talvez o único momento em que o visitante tem um acesso direto à obra, portanto constrói a sua própria narrativa, com a vantagem de que quando visita a obra tem visitas guiadas. Muitas delas, a maior parte delas, pelos próprios autores do projeto, ou por um promotor, ou por alguém relevante e que contribuiu para que aquele projeto fosse daquela forma. Portanto, é extremamente enriquecedor, eu diria que é mesmo a exposição da arquitetura. Nós herdámos isto, portanto, isto já de si é um legado incrível, e o desafio foi como é que nós conseguíamos introduzir, não diria melhorias, mas quando é que nós conseguimos introduzir alguma diversidade e também como é que conseguimos introduzir questões que são da discussão contemporânea e que são relevantes para o desenho e o desejo futuro da cidade. Há a questão, obviamente, da habitação, é um tema que estamos todos a falar, mas por trás do tema da habitação há um que nós estamos muito habituados a perceber, porque estamos dentro dos processos, mas que o público em geral não vê, que é a questão do tempo, do ciclo de produção dos edifícios. Se nós todos, enquanto sociedade, enquanto coletivo, decidirmos que precisamos de um determinado edifício ou um determinado equipamento, e mesmo que consigamos estar todos em sintonia sobre que equipamento queremos e precisamos, isso vai demorar 4 anos, na melhor das hipóteses, a ser real. Portanto, nós temos que desejar as coisas antes de necessitarmos urgentemente delas. Porque os tempos de produção da arquitetura são esses. Depois há outra coisa que normalmente não é perceptível, é que a arquitetura, para a percepção geral, a arquitetura são as pirâmides, não é? Foram construídas há 5.000 anos e ainda lá estão. Mas não é essa a realidade da arquitetura. A arquitetura nasce, vive, morre, desconstrói-se em ciclos muito mais curtos. É perfeitamente normal. Nós somos uns jovens arquitetos e já temos edifícios que foram destruídos. Esse ciclo também existe. Por isso aquilo que nós tentámos introduzir foi uma reflexão sobre a ideia do tempo. Já era possível visitar o espaço e nós quisemos catalogar ou demonstrar que existem espaços em diferentes fases do ciclo de vida e que cada um tem o seu interesse e que a qualidade da cidade depende da proporção entre estes vários espaços. É fácil perceber se olharmos para uma situação de guerra, como agora vemos frequentemente nos noticiários, que uma cidade que é só feita de ruínas não pode ser uma cidade onde é saudável viver. Ou que uma cidade em que tudo está em construção, como Berlim teve durante muitos anos, é uma cidade difícil de viver. Portanto, esta proporção é necessária. Não quero com isto dizer que os vazios, a ausência de edifícios, sejam em si uma coisa má, ou que as ruínas sejam uma coisa má, porque elas também são a possibilidade de desejarmos cidades futuras. Portanto, é um equilíbrio entre todas estas partes que faz a qualidade da cidade, e o que nós quisemos demonstrar foi, introduzindo novos temas neste grande tema, introduzir edifícios que estão noutra fase de vida, que normalmente nós não visitaríamos. Edifícios que estão abandonados, ou que estão fechados, ou que são usados temporariamente. Edifícios que estão em construção e que, portanto, podemos perceber já como é que eles poderão vir a ser. E vazios. Espaços que não se percebe muito bem porquê, estão desaproveitados, alguns dos quais já existiram projetos, outros não existem projetos, mas espaços sobre os quais nós deveríamos refletir se queremos, daqui a 4 ou 5 anos, ter soluções. Porque não podemos, daqui a 4 ou 5 anos, decidir. Temos de decidir agora aquilo que vamos querer daqui a 4 ou 5 anos. É esse ciclo do tempo que nós vamos procurar tornar visível. Obviamente, a visita tradicional e o sistema tradicional da visita mantém-se, e claro que vamos ter inúmeros edifícios que estão no seu ciclo normal, portanto edifícios que estão habitados, que estão em pleno funcionamento, existirão também na visita, demonstrando esse equilíbrio da cidade e
aquilo que é saudável numa cidade. Sim, é um fim de semana super intenso. Nós vamos ter 74 espaços disponíveis para visita. É uma enormidade do ponto de vista logístico. Espaços de todo o tipo, quer do ponto de vista do programa, não é? Escolas, habitacional, palácios, teatros, tudo um pouco existe. E depois também, do ponto de vista do tempo, ou seja, vazios, ausência de edifícios, ou proposta de edifícios para zonas que estão vazias. Temos construções, edifícios a ser criados neste momento, edifícios em uso e ruínas, que nós catalogamos como ruínas, que na verdade não esperem encontrar a ruína romântica completamente destruída, não é esse que está em causa, até por questões de segurança, mas a ideia de ruína que começa quando nós abandonamos os edifícios, quando nós não os utilizamos na sua plenitude, quando os usamos parcialmente, ou no tempo, ou nos espaços que eles permitem. Todos esses edifícios podemos tomá-los como ruínas, como espaços que estão a decair, não estão em uso. Portanto, tudo isto vai ser possível de visitar, sendo que existem ainda, em alguns destes espaços, programas paralelos, ou seja, todos estes espaços têm naturalmente visitas, muitos deles visitas guiadas pelos próprios especialistas, mas em alguns destes espaços existem ainda programas extra. Podem ser conferências, podem ser música, há várias coisas a acontecer nos vários espaços. É tão grande o programa que eu acho que só mesmo visitando o site e procurando um pouco, aconselho a fazer algum planeamento, porque o evento é tão grande e tão disperso que se não se fizer algum planeamento pode ficar, os tempos de deslocação podem ser muito grandes. Portanto, 5 minutos no dia anterior, olhar para o site e fazer um best-of é muito útil depois para o dia. Lisboa precisa de sonhar com mais antecedência. Eu acho que essa é a grande questão que espero que se possa revelar. A discussão atual da habitação revela muito isso, não é? Estamos a sonhar só quando já temos as necessidades. Isso é contrário ao ato de sonhar. O ato de sonhar é um ato de desejo que advém de uma ambição. Nós temos que ser ambiciosos, nós, cidadãos, para podermos dirigir-nos aos políticos e às entidades e exigir-lhes também esse tipo de forma de refletir. É preciso desejar com antecedência, é preciso desejar de forma ambiciosa e, claro, depois há todo um trabalho de planeamento, mas que o tempo permite, mesmo com recursos escassos, fazer coisas muito bem feitas. Aliás, na história da arquitetura, existe um dos momentos altos da arquitetura portuguesa, é a arquitetura chã, que era basicamente muito boa arquitetura feita com poucos recursos. Já temos essa tradição, temos muita gente extremamente capaz, temos uma geração ótima a chegar. Planeamento, antecedência, desejo e ambição. Muito obrigado. Obrigado.